Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, luzes, câmera, ação! Hoje você se torna o ator principal de sua própria vida, que tal? Porque está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E olha só que coisa boa, hoje o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto ensina como podemos aprofundar o sentimento de união com Deus. Veja você, porque Deus é sabedoria e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Já no quadro Sou Feliz, Marcelo Couto conta como deixou de ser dependente químico depois que seus pais leram a Sutra Sagrada da Seitonoi. Durante 10 anos fui dependente químico e graças ao ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, meus pais, de tanto lerem a Sutra Sagrada, esse ensinamento maravilhoso que o mestre nos deixou, eu consegui me livrar. Quanta coisa boa para você, hein? Então não troque de canal e dê a grande arrancada da sua vida. Depois de assistir esse programa, você vai se sentir capaz com certeza. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Marcelo Couto era dependente químico. Diante desse desafio que assola tantas famílias, os pais dele agarram-se com fé numa das orientações da Seitonoi e começaram a ler a Sutra Sagrada. O lindo final dessa história, o próprio Marcelo nos conta agora no quadro Sou Feliz de hoje. Durante 10 anos fui dependente químico e graças ao ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, meus pais, de tanto lerem a Sutra Sagrada, esse ensinamento maravilhoso que o mestre nos deixou,
eu consegui me livrar. Minha mãe foi uma grande vitoriosa porque ela teve aneurisma cerebral, ficou 4 minutos desacordada e 4 dias na UTI. E graças aos meus pais e a Deus e principalmente ao mestre, eles lerem a Sutra Sagrada, eu saí desse fundo do poço da sarjeta, né? A gente fala que é uma areia movediça, quanto mais se mexe, mais afunda. Que dependente químico realmente é uma doença muito triste. Eu sei que não só aconteceu comigo, mas pode acontecer com várias pessoas e com certeza, lendo a Sutra, Chuva de Néctar da Verdade, conhecendo a Seichonoye, que o mestre deixou esse ensinamento maravilhoso, com certeza a pessoa com muita força de vontade e opinião própria, com certeza sai desse fundo do poço, dessa lama, dessa areia movediça. Após um erro, momento em que se quer ficar só, Deus está lá consolando você em silêncio. Na pujança, quando se pensa que não precisa de nada, Deus está lá zelando mesmo assim. Seja qual for a situação, aproxime-se mais do Criador, aprofundando o sentimento de união com Deus. É o que vamos aprender agora na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Olá, muito obrigado por assistir o programa Seichonoye na TV, o Modo Feliz de Viver. Eu queria aproveitar esse momento e mandar um grande abraço para os nossos amigos lá de São Luís do Maranhão, que nos receberam tão bem naquelas atividades com os preletores. Então, um grande abraço aí para todos vocês, preletores de São Luís do Maranhão. Hoje nós vamos estudar baseados no livro A Verdade, volume 4. Bem, esse livro é um livro muito profundo, o professor Masaharu Taniguchi escreveu. É um tema aqui que vai atrair muito a você, que é como aprofundar o sentimento de união com Deus. Primeira coisa que eu gostaria que você parasse para pensar. Quando a gente diz aprofundar a nossa união com Deus, pode dar a impressão de que existe um ser chamado Deus, que está distante de nós, e nós, ou seja, uma separação entre Deus e nós. A Seichonoye não compartilha dessa ideia. Nós dizemos aqui na Seichonoye que Deus e nós somos uma só vida. Assim como nós temos a lâmpada e a luz, não dá para você separar, né? O que é luz, o que é lâmpada. Na verdade, a lâmpada irradia a luz e acabam se tornando um só ser. Um depende do outro, um é extensão do outro. Assim também nós olhamos Deus e nós. Nós somos a extensão da própria vida de Deus. Mas aí você pode de repente pensar, bom, se eu sou a própria extensão da vida de Deus, o que acontece comigo, que eu estou apartado de Deus, que a minha vida está em dificuldade, eu estou passando por uma série de problemas? Pois bem, é só uma questão de você mudar a sua sintonia mental. Nós aprendemos na Seichonoye que todas as coisas que nós conquistamos na vida vêm através da nossa mente. Aquilo que nós concebemos na nossa mente, com uma ideia muito fixa, ou seja, nós pensamos constantemente, vai se desenrolando na nossa vida, vai desencadeando, vamos dizer assim, o nosso destino. Assim aconteceu com um jovem chamado Akira Eto, lá no Japão, na época mais ou menos de 1940, 1950. Ele era um músico, um excelente músico, mas o pai dele insistia que ele teria que trabalhar na relojoaria com o pai. E aquilo dava um certo conflito entre o pai e o Akira Eto. Ele dizia, bom, como é que eu vou realizar uma obra, uma música, que se eu tenho que passar a maior parte do meu tempo trabalhando na relojoaria com o meu pai? Enfim, ele conheceu a Seichonoye, ele começou a praticar os ensinamentos da Seichonoye, ele entendeu com profundidade o que significa esta união do homem com Deus e começou a colocar isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu queria pedir para vocês pararem para pensar que a religião, ela não pode estar apartada do seu dia a dia, dos seus atos diários. Cada coisa que você realizar na sua vida, ele tem que ser um ato religioso. Esse é um grande desafio da nossa vida, da minha vida, da sua vida também. É colocar aquilo que nós estamos aprendendo nos livros, para o cristão na Bíblia, para o budismo, para o budista nas suas escrituras sagradas, para o islâmico também, é colocar aquelas coisas boas que nós aprendemos no nosso dia a dia. Esse é o grande desafio, porque senão a gente se torna só intelectual. É um desafio para mim, é um desafio para você e para todas as pessoas. E foi assim também para o seu Akira Eto.
ele realmente trabalhou bastante essa ideia de que eu e Deus somos uma só vida para realizar o seu grande ideal, que era realmente se tornar um compositor. E olha que interessante, justamente esse senhor, ele alcançou o ideal dele, né, o desejo dele, realizando uma oração, uma mentalização que acabou virando, na verdade, depois um hino sagrado, que é o hino sagrado Canto para Contemplar a Imagem Verdadeira. Veja você, o Canto para Contemplar a Imagem Verdadeira tem letra de professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seicho no Ie. E a música é do senhor Akira Eto. E esse canto é muito lindo e daqui a pouquinho a gente vai até ouvir um trechinho dele, tá bom? Mas eu vou ler um pedacinho aqui que o senhor Akira Eto repetia todas as vezes. É assim: porque Deus é sabedoria e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Veja você, porque Deus é sabedoria e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Ele ia repetindo essa oração diversas vezes, até sentir realmente que estava uno com Deus, até sentir que cada passo dele, cada palavra dele saía, na verdade, em união com esta vida de Deus que está, na verdade, dentro do nosso interior. E o professor Masaharu Taniguchi diz aqui no livro: alcançaremos graças maravilhosas se o cantarmos, quer dizer, este hino, né, silenciosamente ou mentalizarmos suas palavras, a fim de aprofundarmos o sentimento de união com Deus. Quer dizer, um caminho para unirmos a Deus, eu já falei primeiramente, é você quebrar essa ideia de que Deus é um ser que está longe de você, ele está dentro do seu interior. E o segundo passo é realizar as orações, é mentalizar todos os dias esta união entre você e Deus. E depois, colocar em prática, em ações, esta união sua com Deus. Cada ato seu, cada passo seu deve estar em conformidade com esta sabedoria de Deus. E o senhor Akira Eto, então, ele ia repetindo: porque Deus é sabedoria e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Olha que interessante. Ele dizia que a todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. E a sabedoria de Deus foi se manifestando, né? Diz o professor Masaharu Taniguchi aqui, olha, flui em mim, ele dizia, o Akira Eto, e componho músicas maravilhosas e todas as pessoas do mundo me conhecem. Ele pegava a oração e ainda completava: portanto, a sabedoria de Deus flui em mim, componho músicas maravilhosas e todas as pessoas do mundo me conhecem. Então ele juntava a oração que ele praticava e ainda colocava: eu componho músicas maravilhosas, porque esse era o dom dele, e todo o mundo me conhece. Bom, será que foi coincidência o que vai acontecer daqui para frente? Acredito que não, né? A oração se concretizou. Quer saber como? Eu vou contar para você agora. Na verdade, o senhor Akira Eto mandou a composição para um concurso de Viena, lá na capital da Áustria. Ele mandou uma composição que ele fez, que não foi deste hino aqui, e competiu com várias pessoas de vários lugares do mundo inteiro. Interessante, não houve classificação em primeiro lugar nesse concurso. Porém, juntamente com 3 pessoas, com 3 compositores, a música, a melodia do seu Akira Eto, essa música que ele compôs, foi escolhida ficou em segundo lugar, porque não teve primeiro, mas entre milhares e milhares de composições que se inscreveram nesse concurso lá em Viena, que é a capital da Áustria. Então, o seu Akira Eto foi escolhido como um dos 3 melhores compositores internacionais da época, concretizando o quê? Concretizando aquela oração que ele dizia, né? A todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Olha que interessante. E essa música do senhor Akira Eto foi então propagada pelo mundo inteiro por maestros bastante renomados. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma surpresa para você. Nós vamos deixar então o Canto para Contemplar a Imagem Verdadeira, que é um hino sagrado, tocando aí na sua tela. A letra também vai aparecer para você. Então faça o seguinte: entoie este hino como se fosse realmente uma verdadeira oração. Senhor é tudo em tudo.
realmente lindo, não é? Então, se você puder orar desta maneira todos os dias, sentindo esta união com Deus, você vai realmente sentir que Deus e você são um só ser. Mas essa sensação tem que estar com você todos os dias. Se a sua mente desviar por algum motivo, por algum fato que aconteceu na sua vida, volte imediatamente. Entoe este canto, entoe este hino, faça as suas orações, se você for cristão, dentro da sua religião, se você for muçulmano, enfim. O importante é que, se você sentir que a sua mente desviou, retorne ela imediatamente para o sentimento de unidade com Deus, que não está longe de você, está bem próximo aí dentro de você. Assim diz, então, o professor Masaru Taniguchi, olha, Deus jamais se contenta em deixar um homem que é seu filho abandonado num mundo de sofrimentos, preocupações e penúria. É impossível. Mas você vai dizer, bom, mas eu vejo aí à minha volta muita gente passando por essas situações de penúria, por umas situações de tristeza. Isto não seria um abandono de Deus? Você tem que entender que Deus nos dá livre-arbítrio. Ele não é um ser que simplesmente diz, olha, você tem que andar em linha reta, como se ele colocasse a gente num trilho e dissesse, agora você tem que seguir só nessa direção. Só o trem segue numa única direção e não tem liberdade para escolher, a menos que um desvio seja programado para ele. Mas um outro meio de transporte tem muito mais liberdade. Como nós não somos um trem, ou seja, Deus não coloca a gente dentro de um trilho, nós temos liberdade de escolher os caminhos que nós traçamos na nossa vida. Esse é o grande segredo. Você não vai chegar, um maquinista, por exemplo, não vai parar num cruzamento e perguntar, escuta, o senhor sabe se a cidade tal fica lá para frente? Ele não tem como fazer isso, porque a única rota dele é no sentido para frente ou para trás. Agora, o ser humano, como autorrealização de Deus, como autoexpressão de Deus, ele tem a liberdade de escolher o seu caminho. E como é que ele escolhe o caminho? É simples, ele escolhe a partir das palavras que ele usa no seu dia a dia. É isso mesmo, a partir das palavras que você vai usando dia a dia, você vai fazendo a opção do seu caminho, vai construindo o seu caminho, construindo o seu destino. O grande desafio, o grande lance da nossa vida é saber como é que a gente faz com que este caminho se torne a própria vontade de Deus, a própria vontade, a própria sabedoria do universo. Esse é o grande desafio. Como é que eu faço justamente para que esse caminho se torne um caminho verdadeiro? Lembre-se que no cristianismo há uma passagem que Cristo diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Quer dizer, o caminho, na verdade, a que Jesus Cristo se referia é a própria verdade. Ou seja, as coisas que ele falava de verdadeiro, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Vou continuar um pouquinho mais aqui estudando esse livro maravilhoso, A Verdade, volume 4. A Verdade, volume 4. Aquilo que desejamos do fundo da alma já está concretizado. Você pode dizer o seguinte, bom, o que eu desejo agora é carro, casa, isto e aquilo, bom. O que nós devemos fazer em teu caso, casa, carro, o que você precisa, na verdade, na sua vida? Bom, este não é o verdadeiro desejo a que se refere a Seichonoye, né? O verdadeiro desejo que nós estamos falando aqui, a verdadeira missão que foi atribuída ao homem é esta aqui, ó. Se desejamos ser iguais a Cristo, por exemplo, nós desejamos seguir o exemplo de Cristo, não ser Cristo naquilo que ele realizou, mas seguir o exemplo de Cristo. É porque dentro de nós já existe essa vida de Cristo. Todas as pessoas, pode ter a pior aparência, no sentido, pode ser uma pessoa que aparenta ser má, todas as pessoas, dentro do seu coração, desejam ser boas. Não há quem não deseje ser bom. Uma criança, quando ela nasce já boa, ela nasce perfeita. As circunstâncias vão transformando essa criança. É o relacionamento com o seu pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento com a sociedade. Mas se a gente não tolhesse essa criança, se deixássemos, na verdade, este Deus interior se desenvolver, por si só essa criança não desviaria a sua conduta. Então, nós acreditamos nisso, ou seja, esse desejo de realizar a vida de Deus na nossa vida é o desejo de sermos puros como as crianças são. Então, é este desejo que nós estamos falando, um desejo maravilhoso que nós podemos alcançar desde que nós entendamos, né? Eu e Deus somos uma só vida, Deus me ama e eu amo Deus também. Eu vou até fazer o seguinte agora, vou dar uma pausa para
mandar para você um recado, para você entrar em contato com a gente na Seichonoye, pelo telefone 0800 770 2600. E olha, a surpresa é a seguinte, ó, nós vamos presentear você, tá? Pela TV, né? Você pode ligar no 0800 770 2600, ok? E você ganha uma revista. Mas eu vou lembrar você, ó, quem está ligando pela primeira vez, tá bom? Combinado? Então, quem estiver ligando, quem está assistindo o programa da Seichonoye pela primeira vez, 0800 770 2600, e a gente então manda um presente para você, que é uma revista da Seichonoye. Tudo bem? Bom, continuando aqui, o professor Masaru Taniguchi, na página 55, ele vai bater firme nessa questão. A ilusão, a ideia de pecado, a ideia da velhice, da doença, da morte, não existem de verdade. Aí você vai tomar um susto, né? Como é que não existe de verdade? Você está brincando comigo? Eu estou doente, eu estou passando uma situação financeira difícil, ou eu estou enfrentando um problema familiar gigantesco. Você vem dizer para mim que não existe? Diz o professor Masaru Taniguchi aqui, ó, calma lá, eu vou explicar. Esses males não existem no mundo da imagem verdadeira. Você vai compreender, olha só. Na verdade, esse mundo é um mundo da projeção. Existe Deus e Deus projeta, manda uma luz, manda a sua luz. Essa luz é em forma de sabedoria, em forma de amor, em forma de alegria, todas as coisas boas que você pode imaginar, esta luz chegando até este mundo aqui. Mas para que essa luz se projete neste mundo que nós estamos vivendo, no mundo das dimensões, da forma, onde nós estamos presos ao tempo, ao espaço, para que isso se projete, é necessário que passe, adivinhe por onde? Pela nossa mente. O que você está enxergando à sua volta, seja doença, seja infelicidade, ou até mesmo alegria, vamos pensar por esse lado positivo, se você está enxergando a alegria na sua vida, se você está enxergando as coisas boas acontecendo na sua vida, é porque você está fazendo esta projeção sair perfeita. Ou seja, ela passa pela sua mente, mas não sofre nenhuma distorção. Vamos imaginar que você é um pintor, para dar um exemplo. Quando você é um bom pintor, um hábil pintor, e você assiste uma cena, ou você vê uma cena, uma paisagem, vamos imaginar assim, você é capaz de reproduzir na tela, né, num quadro, de forma bastante precisa, aquilo que estava na sua mente, não é verdade? Quando você é um pintor hábil, você pega aquela paisagem, olha bem aquela paisagem, mentaliza aquela paisagem, passa no quadro e sai pintando aquele quadro. Pois é, mas quando você não é um bom pintor, o que é que acontece? Você olha aquela paisagem e de repente você pinta, mas a pintura não sai tão perfeita assim. Qual a diferença daquele pintor que pintou o seu quadro de forma perfeita e aquele que saiu lá um certo borrão? A diferença está justamente no fato de que a mente de um sabia projetar a perfeição da paisagem na tela a partir da sua mente, a partir inclusive de um treino que ele teve. Ele treinou, ele precisou, não foi só um dom que ele recebeu, ele foi, treinou, estudou, praticou, ficou bastante hábil, e aí quanto mais hábil ele ficou, mais ele conseguiu reproduzir a paisagem, a beleza da paisagem na tela da pintura. Agora, o outro não treinou, não tem aquela visão de enxergar as cores como tem o outro pintor, não tem aquele dom também, e aí ele não conseguiu fazer uma projeção perfeita. Assim é a nossa vida. Nós aumentaremos a união com Deus se orarmos a Deus. Nós aumentaremos a nossa união a Deus se tivermos o tempo inteiro a sensação de que Deus está dentro de nós. E a partir dessa consciência, a partir da força da palavra, do uso correto das palavras no nosso dia a dia, a gente pode fazer com que a paisagem bela do mundo da imagem verdadeira, do mundo perfeito de Deus, se projete na nossa vida. Falta você só fazer isto, ou seja, mentalizar, orar, acreditar. Por isso que nós confiamos em Deus, confiamos que você, a partir destas orações, a partir destas orientações, conseguirá com certeza realizar o mundo de Deus na sua própria vida. Vou convidar você então para fazer a oração, o canto para contemplar a imagem verdadeira. Eu e Deus somos uma só vida, não é? Eu e Deus estamos unidos agora. Mentalize dessa forma, não importa a sua aparência neste momento. Realize esta oração. Eu vou achar aqui o finalzinho do canto aqui
do canto para contemplar a imagem verdadeira. Porque Deus é sabedoria e porque eu sou filho de Deus. A todos os seres eu conheço e todos eles me conhecem. Significa que todos eles amam você e você ama a todos os seres. Faça esta oração, repita isto diversas vezes no seu dia a dia e você vai ver que cada ato seu, cada passo seu irão atingir um ponto exato em tudo e vão manifestar resultados realmente maravilhosos na sua vida. Um grande abraço para todos vocês, fiquem conosco, a Seite Onoye realmente é o modo feliz de viver. Muito obrigado. Não apenas para desfazer nós, mas para amarrá-lo novamente a Deus, não somente para estancar o choro, mas para encher sua vida com sorrisos fáceis. É esse o destino do programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. E olha, gente, a paz que você tanto procurava pode produzir por si mesmo agora. De que forma? Participando aí da sua casa, do seu trabalho, do nosso momento de oração. É muito fácil. Fique em posição de oração e pode ter certeza que Deus vai estar te orientando neste momento para resolver essa situação aí que você tanto procura respostas. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Aquele que domina a si próprio herda todas as coisas boas de Deus Pai. Mentalizar várias vezes e depois orar como segue. Dentro de mim existe a verdade, por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor, por isso estou em harmonia com tudo e todos. Dentro de mim existe a vida de Deus, por isso sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo, o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir os mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus, herdo o reino do amor, o reino da alegria, tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigado.